Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos, a cultura inglesa vem junto com os mineiros, formando cidadãos bilíngues para o mundo. Acreditamos que a educação faz parte do crescimento de uma sociedade. Por isso, no nosso aniversário, o presente é para os belo-horizontinos. Venha fazer parte da família Cultura Inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura Inglesa, 80 anos de história e amor por BH. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. Seja qual for o seu preferido. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Boa noite, realmente é muito bom a gente voltar a esse espaço, agora retomando em definitivo, né, o Letra em Cena presencial, depois tivemos uma bela experiência com ele no outro formato, virtual, mas é sempre muito caloroso, né, esse nosso encontro aqui. Bom, hoje uma noite assim, muito especial para mim, né, nós vamos falar da Sofia de Mello Briner Henderson, que é uma poeta portuguesa que eu acho que é uma das vozes mais potentes da poesia portuguesa no século XX. Eu venho arquitetando pensando nesse encontro há muito tempo, e tem sempre, né, vai chegar uma hora que a coisa acontece, né? E eu acho que a gente está precisando bastante de poesia, então acho que a hora é uma hora boa da gente ouvir essa poeta com uma dicção única, né? Assim, que vai do clássico à coisa mais moderna, né? Do intimista às posições políticas que ela nunca escondeu. Então, assim, é uma poeta que hoje nós vamos poder conhecer bastante dela, né? Ouvindo o meu convidado dessa noite, essa querida figura, poeta também extraordinário, que é o Canaã Ferraz, que está aqui à minha direita, só aqui, né? A direita, só aqui. Mas o Canaã, que tem uma obra imensa também, né, muito premiado, respeitado, reconhecido, né, com seus livros Desassombro, Sentimental, Escuta, quer dizer, e não só na poesia, livros infantis também. Então, é uma pessoa com uma produção literária muito ativa, professor de literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele deu aula hoje de manhã, né? Deu aula de manhã para depois vir para cá. Continua como consultor, eu acho, literatura lá no Instituto
Moreira Salles. Então, é uma pessoa que a gente está sempre vendo aí na cena, né, na cena cultural e literária do Brasil. É uma alegria muito grande trazê-lo aqui para essa noite. Então, é com você, querido. E obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo. Nós estamos aí no 6º ano, né? Bacana. Alô? Sim. Obrigadíssimo pelo convite. O José Eduardo é um batalhador, essa pessoa adorável e que faz o trabalho dele de uma maneira tão agradável que nem parece trabalho para quem está de fora. É sempre muito bom estar aqui. Já estive, como ele disse, para uma conversa com o Vinícius de Moraes. Lembro bem dessa noite, foi super agradável. E quando ele me chamou para falar da Sofia, eu aceitei na hora. Porque era ele, porque era aqui, porque era Belo Horizonte, porque era Sofia. Então, eram tantas seduções que dizer não, ou talvez, seria impossível. Então, aceitei de imediato. Aqui, ó, eu cometi uma deselegância, não mostrei aqui, ó. Antologia que o Canaã organizou para a Companhia das Letras. Ah, da Sofia de Mello Brainer. Da Sofia de Mello Brainer. Então, está aqui. Que ano foi? Eu não sei se o pessoal da Quixote trouxe esse livro, se esse livro ainda está disponível, mas... 2018. Esse. Tem? Então está ali. E tem na Biblioteca do Minas. É maravilhoso esse livro, organizado pelo Eucanaã. Isso. Eu vou passar aqui para vocês daqui a pouquinho... Bem, eu tinha que agradecer a presença de vocês, né? Obrigadíssimo. Eu vou passar daqui a pouquinho uma fala da Sofia, onde ela lê o primeiro fragmento de uma poética que vocês têm aí nas mãos. Mas antes, eu queria sempre tem essa coisa que você apresenta o autor, né? Diz onde nasceu, faz uma biografia, e eu não farei isso. E vou dizer por que não farei. A não ser dizer que a Sofia nasceu no Porto, em 1919, e morreu em Lisboa em 2004. E talvez a única coisa que eu acrescentaria é que em 99 ela ganhou o Prêmio Camões. E por que eu não vou falar mais nada sobre a vida da Sofia? Porque ela escreveu um poema chamado Poema, onde ela diz o seguinte: a minha vida é o mar de abril, a rua, o meu interior é uma atenção voltada para fora. O meu viver escuta a frase de coisa em coisa silabada. Grava no espaço e no tempo a sua escrita. Não trago Deus em mim, mas no mundo o procuro, sabendo que o real o mostrará. Não tenho explicações. Olho e confronto. E por método é nu meu pensamento. A terra, o sol, o vento, o mar são minha biografia e são meu rosto. Por isso, não me peçam cartão de identidade, pois nenhum outro, senão o mundo, tenho. Não me peçam opiniões nem entrevistas. Não me perguntem datas nem moradas. De tudo quanto vejo, me acrescento. E a hora da minha morte aflora lentamente, cada dia preparada. Então, seguindo, digamos, essa sugestão, mais que sugestão, digamos, essa ordem, eu não falarei sobre a vida da Sofia, senão dizendo o que ela acaba de dizer para nós. E vocês têm, portanto, esse fragmento da Arte Poética 3, que a gente vai passar agora com a própria Sofia lendo. Foi um filme que foi feito com ela há uns anos atrás, é muito bonito. A coisa mais antiga de que me lembro é de um quarto em frente do mar, dentro do qual estava, poisada em cima de uma mesa, uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e do vermelho da maçã, erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário.
Era a própria presença do real que eu descobria. Mais tarde, a obra de outros artistas veio confirmar a objetividade do meu próprio olhar. Em Homero reconheci essa felicidade nua e inteira, esse esplendor da presença das coisas. E também a reconheci, intensa, atenta e acesa, na pintura de Amadeu de Sousa Cardoso. Dizer que a obra de arte faz parte da cultura é uma coisa um pouco escolar e artificial. A obra de arte faz parte do real e é destino, realização, salvação e vida. Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é necessariamente levado pelo espírito de verdade que o anima a procurar uma relação justa com o homem. Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenómeno quer ver todo o fenómeno. É apenas uma questão de atenção, de sequência e de rigor. E é por isso que a poesia é uma moral. E é por isso que o poeta é levado a buscar a justiça pela própria natureza da sua poesia. Como Antígona, o poeta do nosso tempo diz: eu sou aquela que não aprendeu a ceder aos desastres. Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas, a obra do artista vem sempre dizer-nos isto: que não somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência, mas que somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. A Sofia tem várias dessas poéticas, acho que 5 ou 6, onde ela meio que cristaliza os princípios da sua escrita, e mais do que em relação à sua escrita, a poesia de modo geral e a arte. Eu sublinharia aqui algumas passagens, sobretudo esse início belíssimo, né, que é uma espécie de natureza morta, quando ela diz, exatamente no início, a coisa mais antiga de que me lembro é de um quarto em frente do mar, dentro do qual estava pousada em cima de uma mesa uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e do vermelho da maçã erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Esse início, como eu disse, é uma espécie de natureza morta, que, segundo ela, é a coisa mais antiga de que ela se lembra. É como se, de algum modo, esse olhar e esse encantamento do real, vejam que é dessa cena que irrompe uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Então, parece que o irrecusável, aquilo que é nu e aquilo que é inteiro, digamos que é uma espécie de tripé que a poesia da Sofia procura, e não só procura, como parece que ela ergue isso nos seus poemas. Não é? Os próprios poemas da Sofia parecem e são, como ela diz, parte do real. Não é? E essa parte do real que a poesia da Sofia põe no mundo tem em si essa espécie de felicidade irrecusável, nua e inteira. A Sofia é essa poeta do real, do mundo visível, do mundo material. E, curiosamente, é uma poesia de muita atmosfera, de muito encantamento. Há uma espécie de mágica na poesia da Sofia, uma mágica muito encantatória, que muitas vezes, inclusive, faz com que a aproximação crítica à poesia dela seja muito difícil. Não é fácil falar da poesia da Sofia, porque, de maneira geral, os poemas são tão lindos que você fica imobilizado, você não tem muito o que dizer. Não é uma poeta boa para a sala de aula, por exemplo. Se o professor quiser fazer longas leituras,
porque os alunos ficam tão maravilhados que não conseguem dizer nada. E, de um modo geral, isso é tanto uma coisa que revela essa presença da beleza irrecusável, nua e inteira, quanto uma espécie de mágica que a Sofia consegue, não só em função das coisas que ela parece recolher no mundo, que o seu olhar recolhe, mas de uma escrita que tem uma espécie de música, né, muito encantada e encantatória. Então, é uma poesia que se marca, sobretudo, por essa beleza enorme e por essa procura do real. Ela é muito pouco voltada para abstrações. Não é por acaso que ela gostava tanto do João Cabral de Melo Neto, que gostava tanto da Sofia. A princípio, são poetas muito diferentes nas suas escolhas, mas isso ela conta que, quando conheceu o João Cabral, eles se conheceram em Sevilha, e disse que a primeira coisa que ele disse a ela foi: gosto muito da sua poesia porque ela tem muitos substantivos concretos. Bem uma coisa que o João Cabral diria para alguém, substantivos concretos. E ela disse que, naquele momento, ela descobriu uma coisa sobre ela própria que ela nunca tinha pensado. Aquilo foi realmente uma descoberta. Então, essa materialidade é uma coisa que é muito flagrante na poesia dela, sabe? Então, é uma poesia das coisas do mundo. Então, não é por acaso que a primeira coisa de que ela se lembra é de uma maçã em cima da mesa. Agora, curiosamente, essa maçã está em cima da mesa, em frente do mar. Ou seja, então, você tem como se, no primeiro plano, essa maçã sobre uma mesa, mas que se projeta para um mundo, né, é a natureza morta que se projeta na paisagem, né? Então, como se tivesse, simultaneamente, uma presença de alguma coisa que é a natureza morta, que está num ambiente doméstico que é pequena, né, mas que se projeta para a paisagem enorme lá fora. Então, essa continuidade entre o dentro e o fora, né, entre o próximo e o distante, entre a paisagem e a natureza morta, entre aquilo que está ao alcance da mão e aquilo que está apenas ao alcance dos olhos, parece que é uma espécie de guia na poesia da Sofia de Mello Breyner Andresen. E essa poética, né, parece que revela isso muito claramente. Logo a seguir, ela fala: era a própria presença do real que eu descobria. Eu diria que essa é, digamos, a pesquisa, termo péssimo para a poesia da Sofia, mas, digamos, essa é a sua procura, a procura do real, não é? Ao mesmo tempo, é aquilo que se dá, mas aquilo que precisa ser procurado. A própria poesia da Sofia, ela diz que, escreve do seguinte modo, que ela precisa estar atenta para escutar o poema que quer ser escrito. Não é? E quando perguntaram, o que você precisa para escrever? Ela responde: papel, caneta e cigarros, e silêncio. Então, é como se, de fato, houvesse na poesia da Sofia a escuta do poema, meio como uma coisa pronta, que ela procura. O poema é uma escuta do mundo, que diz o próprio poema a ela. Então, como se as coisas se dissessem. E, ao mesmo tempo, ela vai perguntando ao mundo o que o mundo quer que ela diga sobre ele. Então, parece que há uma aliança realmente um pacto entre essa poeta e as coisas do mundo, não é? E, sendo um pacto, esse pacto não pode ser traído em hipótese alguma. E essa continuidade entre o poeta e o mundo, ela propõe que seja a aliança de todos nós com o mundo. E que o poema é uma espécie de lugar onde essa continuidade, onde esse pacto estão
realizados do modo mais pleno. E é muito uma espécie de tema muito recorrente na Sofia, é uma fratura, é um rompimento da aliança do homem com o mundo, do homem com as coisas, e que a poesia vai buscar refazer essa aliança. Então, a poesia é, portanto, esse encontro do real, essa escuta do real, né? Ela usa muito o adjetivo atenta e fala de si mesmo e dos poetas como uma antena. Então, o poeta é aquele que escuta o poema. Ela diz exatamente isso. Ela escuta os poemas. E, a seguir, ela diz: a obra de arte faz parte do real e é destino, realização, salvação e vida. Vejam, é destino, realização, salvação e vida. E ela diz que aquele que vê o fenômeno quer ver todo o fenômeno. Porque ela diz claramente: quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, necessariamente é levado pelo espírito de verdade que o anima a procurar uma relação justa com o homem. Essa aliança da Sofia com o mundo, com as coisas do mundo, e sobretudo com as coisas do mundo natural, é a poeta do mar, da areia, das conchas, da pedra, das árvores, dos jardins, das flores. Essa aliança, ela é uma moral. Ela é uma moral. E daí é preciso que se reconheça nesse poeta, não é? Mas isso que ela propõe como sendo o poeta, não é? Encará-lo, portanto, não como aquele que, alheio ao mundo, fala sobre a pedra, ou sobre a água, ou sobre a maçã, exatamente porque a pedra, a água e a maçã fazem parte dessa aliança com o mundo, e que, portanto, é preciso procurar uma relação justa do homem com as coisas, e uma relação justa entre os homens. Então, daí uma perspectiva sempre ética e uma perspectiva sempre política na poesia da Sofia, que, de algum modo, também a aproxima do João Cabral. Ela nunca falou nesses termos, mas é claramente alguma coisa que se reconhece na poesia do João Cabral de Melo Neto, né? Então, acho que aí também há um parentesco entre eles. E ela diz a seguir que o poeta é levado a buscar a justiça. A justiça, né? Então, a justiça está intrinsecamente ligado, indissociável, do horizonte desse poeta que procura, né, essa aliança, a reconstituição da aliança. E termina o texto falando da liberdade e da dignidade do ser. Digamos que essas são, assim, linhas muito gerais. É muito difícil você falar de qualquer poeta, mas, enfim, de uma poeta como a Sofia, porque ela é muito avassaladora, entendeu? E é muito apaixonante. Não é uma tarefa simples, porque a vontade que você tem é só de ler os poemas, mais nada. Mas eu resolvi fazer, assim, uma passada por alguns livros. Mas eu pensei assim, existe uma primeira aproximação, né, com a poesia da Sofia. Então, eu diria que as primeiras impressões, quase que para dar um quadro, assim, eu diria que são os seguintes: as frases parecem tocadas de mistério, e, no entanto, a sintaxe é clara e direta. As imagens soam elevadas, mas o vocabulário é simples. A expressão é clássica, porém decididamente moderna. A impressão de atemporalidade entra em tensão com a história e o presente mais circunstancial. Se deparamos com a perfeição e a beleza, também constatamos que nada é aparato ou ostentação. O leitor sente-se atraído, acolhido,
Entretanto, é apanhado o tempo todo por metáforas inesperadas, desconcertantes, que desalinham o conforto e lançam a fruição para uma zona que exige empenho e o gosto pelo risco. Quando esperamos a transparência, somos colocados frente a um mundo áspero e sombrio. Esperamos o vago e encontramos a precisão da geometria. A melodia sinuosa alastra, austera, parece contínua, mas logo outro ritmo atravessa o caminho. Onde presumimos a doçura, defrontamos com a veemência. Onde supunhamos o clamor, é o silêncio que surge. E quando este parece perdurar, a voz se refaz, vigorosa, e denuncia, e exige, e não se cala. Assim, recolhemos em nós uma fala flutuante que vagueia por extremos, mas cuja agitação sugere antes o equilíbrio que o tumulto, conservando-se à superfície de uma espécie de língua líquida. Essas, eu diria que são impressões do leitor da Sofia, não é? E tudo isso, essa espécie de flutuação, quase como se ela escrevesse com essa memória do mar, não é? Desse mar que é o grande emblema, não é, da Sofia, quase como se os seus poemas e os seus versos seguissem, não é, como ondas, e que, por vezes, nos apanham e nos deixam sem ar. Não é uma leitura fácil, embora uma leitura, como eu disse, muito sedutora, muito encantadora. E eu vou fazer uma passagem por alguns livros, né? O primeiro livro da Sofia é de 44, chama Poesia, tem esse título simplíssimo. E desde já ali você tem uma poeta totalmente madura, uma poeta pronta, né? E ali os temas que vão aparecer depois na obra dela: o mar, o jardim, as mãos, a noite, a luz e a mitologia grega. Esses temas vão aparecer lá nos últimos livros, vão aparecer nos livros do meio da obra e já estão lá, né, totalmente tratados no primeiro livro. O ritmo dos versos, esse ritmo inconfundível, que são muito bem cortados e tem uma música muito compassada. Existe há uma crítica e professora portuguesa chamada Rosa Maria Martello, e ela faz um estudo magnífico da obra da Sofia, onde ela diz que você vai lendo o poema da Sofia e é como se você soubesse o que vai vir, como se as sílabas viessem antes do que está sendo dito. Então, é como se o poema te levasse sempre antes. O poema já está acontecendo, o verso seguinte, antes de você ler o verso seguinte. Parece uma coisa assim, meio biruta de crítico literário, mas é magnífico, não só porque a Rosa vai desenvolver todo o seu argumento nesse ensaio, nos convencendo disso tudo, mas o leitor da Sofia reconhece exatamente isso. Diz assim, realmente isso que acontece. E, apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, você sabe que verá uma coisa, sabe, alguma coisa já se anuncia, e não é por uma questão de metrificação. Isso é fundamental, inclusive porque a Sofia raramente metrifica. Acontece. E, às vezes, os versos dela são medidos, mas são sutilmente medidos. Às vezes tem 2 decassílabos ali, seguidos, aí ela
corta, vai para um verso livre. Então, tudo flutua, tudo é onda, e as ondas nunca vêm do mesmo tamanho, com a mesma intensidade, nunca quebram, assim, aleatoriamente. Ela está sabe, ela quer te levar num ritmo inesperado. O ritmo é inesperado, mas alguma coisa já se anuncia ali. Essa espécie de mágica musical, que é alguma coisa que, por exemplo, nós reconhecemos numa poeta como Cecília Meirelles, mas a Cecília lança mais mão da metrificação do que a Sofia. Sim, e Cecília e Sofia, às vezes, são quase que irmãs gêmeas. Há algumas coisas, alguns poemas da Sofia que você diz assim, isso podia ser Cecília, e você leu da Cecília e diz, isso podia ser a Sofia. Bem, a Sofia tem um brevíssimo ensaio sobre a Cecília Meirelles. A Sofia nunca foi crítica literária, absolutamente. Mas ela tem pequenos ensaios, ela escreve coisas assim, curtas para jornal, para revistas, e ela tem um brevíssimo ensaio sobre a Cecília Meirelles, que ela não chegou a conhecer pessoalmente, por um acidente biográfico meio esquisito, que ela conta, Sofia, e elas quase se conheceram, assim como a Cecília também quase conheceu Fernando Pessoa. A Cecília quase conheceu vários poetas portugueses incríveis. Sempre ficava a um passo e aconteceu alguma coisa que assim, roubava aquele encontro. Então, esse verso mágico, essa música, já está lá, nesse livro de 44. E nesse livro, é desse livro, o primeiro poema que vocês têm aí, chamado Poesia, que vocês têm aí com vocês, é um poema sem título. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Vejam, apesar das ruínas e da morte, eu diria que a poesia da Sofia, como um todo, se faz apesar das ruínas e da morte. É como se sempre soasse, mesmo nos poemas onde tudo é harmonia, onde tudo se completa, onde tudo se encaixa, onde tudo parece respirar a plenitude, aquilo existe apesar das ruínas e da morte. Como se houvesse sempre essa consciência, mas que nela nunca turva essa apreensão transparente e direta do mundo. Só para, a gente vai falando um pouquinho aqui e ali, vai lembrando, por exemplo, digamos que não ela está longe de ser uma poeta como o Drummond, não é? Cuja aspereza e amargura e desilusão e descrença e desconfiança sempre dão um travo, não é, aos seus versos, né, a sua apreensão do mundo. Essa não é a Sofia, não é? Mas existe um apesar de que está sempre circulando ali, né? Mas vejam que a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Não é? Eu não diria que eu lembrei do Drummond por causa do cérebro verso, tenho apenas duas mãos, o sentimento do mundo, não é? Mas tenho apenas duas mãos, né? Já é um reconhecimento da falência do sujeito, né? Eu não posso fazer muita coisa, eu tenho só duas mãos. Aqui, digamos que na Sofia, ter mãos é ter muita coisa, né? E elas nunca estão vazias. Eu diria que o Drummond estava sempre com as mãos vazias, né? E ele segue com as mãos pensas, né, lá na Máquina do Mundo, né? E ela não. E eu diria que talvez a Cecília, muitas vezes, esteve com as suas mãos vazias. Não que a Sofia também não viva esse mesmo esvaziamento, essa mesma perplexidade do sujeito que se vê sem nada, se vê
nu, despido e sem forças, né, diante do mundo, né, com apenas 2 mãos e o sentimento do mundo sem ter como agir, como intervir no mundo. Mas ela sempre sai vitoriosa do poema. A inteireza sempre acontece. Tem uma espécie de força que acontece. E é tão natural isso acontece de uma maneira tão luminosa, né, que isso é muito reconhecível e é muito contagiante. Eu diria que é muito contagiante. Bem, isso, acho que nesse poema fica muito claro, né? E aí ela publica um livro chamado Dia do Mar, que é de 1947, que permanece esse mundo natural, essa inteireza, não é, oposta à fragmentação e à destinação trágica do homem. Por que destinação trágica? Não é? Porque teria havido, digamos que originalmente, uma espécie de ruptura com a natureza. Não é? Então, essa ruptura faz com que o sujeito viva sempre numa espécie de exílio. Não é? E é esse exílio que digamos, é o grande tema da Sofia, né? É o grande problema da Sofia. E onde ela propõe sempre um retorno à inteireza que está diante dos olhos, na presença do mundo e que a poesia consegue recuperar. Ela lança depois um livro de 1950 chamado Coral, que tem esse belíssimo poema, é o poema que está aí do lado, que vocês têm aí, chamado Coral. Ia e vinha, e a cada coisa perguntava que nome tinha. Eu acho das coisas mais lindas do mundo, acho isso uma joia, não é? Na sua simplicidade, na sua síntese, é deslumbrante. E veja que o poema, né, já se inicia com esse ritmo muito ondulante, né? Ia e vinha. É muito simples, mas é muito potente como música, né? É melodicamente muito envolvente. Ia e vinha, e a cada coisa perguntava que nome tinha. E vejam que é engraçado, porque esse não é um poema, não tem mar, não é? Pelo menos não tem explicitamente, mas como se esse ia e vinha sugerisse o movimento ondulante das ondas nessa poeta, tão próxima do mar, não é? Tão ligada ao mar, é como se o mar tivesse implícito aqui. E é claro, o nome Coral, não é? Então, Coral ia e vinha, e a cada coisa perguntava que nome tinha. Mas quem ou o que perguntava? Quem perguntava? Não é? A saída é você recorrer a alguma coisa como o título. O coral perguntava que nome tinha, e aí coral vai levando a gente para um outro lugar, não só o coral marítimo, mas o coral de vozes, não é? Como se o coral, as vozes perguntassem a cada coisa o nome de cada coisa. E perguntar às coisas os seus nomes é uma espécie de primeira aproximação, né? De primeiro contato, né? Qual o seu nome? Não é? Que nome você tem? Então, perguntar a cada coisa o seu nome sugere um primeiro contato com o mundo, né? Uma fundação do mundo. Perguntar às coisas os seus nomes. E aí, tanto o coral é o coral de vozes que perguntam, mas também o coral de vozes que respondem, né? Que nome tem, e as coisas vão respondendo os seus nomes, formando um grande coral, não é? E fica meio vago, de fato, quem pergunta.
E esse lugar vago do sujeito é uma coisa que aparece muito na poesia da Sofia, assim como aparece também um tu, que você nunca sabe quem é também. Porque tu vais, eu não sei o que, mas quem é esse tu? Você nunca sabe exatamente quem é o tu da poesia da Sofia também. E é sempre vago, mas aquilo, sabe, uma espécie de lugar vazio que parece tão pleno, tão preenchido, que você não sente absolutamente falta da resposta, sabe? Quem é esse tu? Não é? Assim como aqui, ia e vinha, e a cada coisa perguntava que nome tinha. Não é? Sobretudo, é um poema, de novo, do encantamento. Não é? Ele não é um poema que quer entregar de imediato algum tipo de solução para o enigma, mas que quase que se propõe como um enigma e, ao mesmo tempo, muito transparente. Não é? Assim, é como se a Sofia fosse isso, essa contradição. Enigmas transparentes. Não é? Claro enigma. Não é? Claro enigma. Talvez, no caso dela, fosse o enigma claro. Talvez a inversão fosse mais precisa. Me permite um parêntese? Totalmente, permite. Você está falando aí, eu estou localizando aqui o poema Lisboa. Digo o nome da cidade, digo para ver. Uhum. Tá. Digo para ver, a coisa exatamente. De nomear, né? Exatamente. E ela tem essa marca, não é, de querer saber o nome, de dizer o nome, porque dizer o nome é fazer com que a coisa exista. Então, essa nomeação, ela tem um livro chamado O Nome das Coisas. Não é? Então, essa nomeação digamos, é a tarefa do poeta. Não é? É dizer as coisas pela primeira vez. Não é? E, portanto, reinventar o mundo e reinventar as relações entre as coisas do mundo, formando um coral novo de novas vozes, na medida que as coisas estão dizendo seus nomes pela primeira vez. Não é? Ou seja, e elas dizem os nomes pela primeira vez porque nós estamos perguntando os nomes. Não é? Se você perguntar os nomes, as coisas dirão os seus nomes. Não é? E logo depois, em 54, publica um livro chamado No Tempo Dividido, que é assim, um livro onde você tem as mesmas marcas, né? Brevidade, síntese, a musicalidade, a beleza estonteante, a exatidão. Mas é um momento também onde a questão política começa a aparecer, onde o poeta que vê um fenômeno quer ver todo o fenômeno, né? E esse tempo dividido, né, essa espécie de trauma ou de tragédia, né, vai aparecendo de maneira mais clara. E aí eu selecionei um poema que vocês têm aí, é o terceiro poema, que também não tem título. Bem na primeira página. A liberdade que dos deuses eu esperava quebrou-se. As rosas que eu colhia, transparentes no tempo luminoso, morreram com o tempo que as abria. Ela espera a liberdade dos deuses, essa liberdade se quebra. Quebrar é um verbo permanente na poesia da Sofia. Não é? Tamanha a sua consciência, não é? Da ruptura das coisas, da inteireza das coisas. As rosas que eu colhia, transparentes no tempo luminoso, morreram com o tempo que as abria. Ao mesmo tempo que é o tempo que abre as rosas, é ele que faz com que as rosas morram. Então, essa dinâmica do tempo devorador, não é? Que dá e tira com a mesma mão, no mesmo gesto, não é?
muitas vezes dá esse tom melancólico, né, à poesia da Sofia, e essa consciência do tempo dividido, como aparece aqui no título do livro. O próximo poema é de um livro chamado Mar Novo, de 1958, e eu queria lê-lo com vocês. Tá? Ele começa aqui nessa página e continua lá atrás. Quer dizer, de novo, é o tema do mar, o marinheiro, né? Mas vocês vão ver muito claramente como a imagem do exílio, né, que é tão presente na Sofia, aparece, e como se esse marinheiro fosse exatamente o marinheiro que se perde, ou que perde o seu rumo, ou que perde o mar. Então, marinheiro sem mar. Longe o marinheiro tem uma serena praia de mãos puras, mas perdido caminha nas obscuras ruas da cidade sem piedade. Todas as cidades são navios, carregados de cães uivando a lua, carregados de anões e mortos frios. E ele vai balançando como um mastro, aos seus ombros apoiam-se as esquinas, vai sem aves nem ondas repentinas, somente sombras nadam no seu rastro. Nas confusas redes do seu pensamento, prendem-se obscuras medusas. Morta, cai a noite com o vento. E sobe por escadas escondidas e vira por ruas sem nome, pela própria escuridão conduzido, com pupilas transparentes e de vidro. Vai nos contínuos corredores onde os polvos da sombra o estrangulam, e as luzes, como peixes voadores, o alucinam. Porque ele tem um navio, mas sem mastros. Porque o mar secou. Porque o destino apagou o seu nome dos astros. Porque o seu caminho foi perdido. O seu triunfo foi vendido. E ele tem as mãos pesadas de desastres. E é em vão que ele se ergue entre os sinais, buscando a luz da madrugada pura, chamando pelo vento que há nos cais. Nenhum mar lavará o nojo do seu rosto. As imagens são eternas e precisas. Em vão chamará pelo vento, que a direito corre pelas praias lisas. Ele morrerá sem mar e sem navios, sem rumo, distante e sem mastros esguios. Morrerá entre paredes cinzentas. Pedaços de braços e restos de cabeças boiarão na penumbra das madrugadas lentas. E ao norte, e ao sul, e ao leste, e ao poente, os 4 cavalos do vento sacodem as suas crinas. E o espírito do mar pergunta: que é feito daquele para quem eu guardava um reino puro, de espaço e de vazio, de ondas brancas e fundas e de verde frio? Ele não dormirá na areia lisa, entre medusas, conchas e corais. Ele dormirá na podridão. E ao norte, e ao sul, e ao leste, e ao poente, os 4 cavalos do vento, exatos e transparentes, o esquecerão, porque ele se perdeu do que era eterno e separou o seu corpo da unidade e se entregou ao tempo dividido das ruas sem piedade. É deslumbrante, não é? Bem, primeiro, uma sucessão de imagens, não é? Nossa, é uma...
as imagens vão vindo, surgindo, tem para usar como os portugueses gostam, sabe a Murilo Mendes, né? Tem algo do gosto da imagem que vai vindo, que vai surgindo. E a poesia da Sofia tem essa coisa que é um tecido inconsútil, você não sabe quando as imagens vão surgindo, quando o ritmo vai nascendo do outro, tudo parece uma poesia sem costura, sabe? É um tecido sem emendas. E aqui as imagens vão vindo, né, nessa espécie de tecido sem emenda, flutuante, e terrível. E é um poema terrível, porque é um marinheiro sem mar. E esse marinheiro sem mar, ele está exilado do seu ambiente e ele está nas cidades. Um grande crítico português, chamado Eduardo Prado Coelho, foi quem melhor falou sobre a relação da Sofia com as cidades e do seu desgosto pelas cidades, não é? Embora seja uma poeta moderna, e você lê a Sofia e você vê que é uma poeta urbana, moderna, não é? Mas que, exatamente por ser uma poeta urbana e moderna, tem um enorme desgosto pelas cidades, pelo ritmo das cidades, pelo comércio, pelo vozerio, por tudo aquilo que nos arranca da atenção, do silêncio, da inteireza da experiência, né? Esse marinheiro sem mar, digamos que ele é o símbolo mais bem acabado desse sujeito que se perde, não é? Enquanto tudo lhe prometia a plenitude, a beleza, a aliança, não é? A perfeição, não é? Ele, não é? Nas cidades se perde, como ela diz, na podridão, não é? E essa consciência desse tempo dividido, dos seres divididos, né, talvez seja a marca da poesia da Sofia, que vai ganhando cada vez mais consistência, os seus poemas vão se tornando cada vez mais dramáticos, e aquele apesar de, lá do início de que eu falei, vai ficando cada vez mais explícito e cada vez mais vai ganhando força trágica na poesia dela. Em 61, ela publica um livro chamado Cristo Cigano. É um livro deslumbrante que tem muito a ver com a gente, porque o livro parte de uma história que o João Cabral conta a ela em Sevilha, que é uma história incrível, de um Cristo chamado Cristo Cachorro, que se escreve simplesmente cachorro, né, que é a história de um escultor que precisa esculpir um Cristo expirando. E ele fica muito atormentado porque não consegue fazer uma escultura cuja expressão tem a expressão do sujeito que está morrendo. Nem está morto, mas é um sujeito que está a morrer. Então, esse, não é, o sujeito expirando, o Cristo expirando, ele não consegue fazer. E ele resolve, portanto, matar alguém. E a história é que ele mata um cigano, que se chamava exatamente Cachorro, e ele esfaqueia o homem, e ali mesmo ele desenha a expressão do rosto e faz a sua escultura deslumbrante. E quando sai a procissão em Sevilha, todas as pessoas reconhecem o Cristo, no Cristo, o rosto do cachorro, do cigano, e o crime do escultor é revelado ali mesmo. É uma história incrível, essa história circula por Sevilha. O João Cabral conta para a Sofia escreve esse belo livro chamado O Cristo Cigano. Tem a ver com os brasileiros, enfim, por causa do João Cabral. É muito interessante, não vou ler nenhum poema desse livro, porque são longos, eu só queria fazer o registro dele aqui. Mas ela tirou esse poema um tempo das antologias que ela mesma organizou. Esse livro, bem, porque essa história é longa, depois desse livro, publicou um livro chamado Livro Sexto, que, portanto, é o sexto livro, mas, na verdade, se você contar, ele é o sétimo.
Então, ela contou errado, enfim, na verdade, o que acontece? Quando ela publica as obras completas pela primeira vez, ela tira o Cristo cigano e transforma, por exemplo, o próximo livro no livro sexto, no sexto livro pela ordem dos livros. Ela tira o Cristo cigano. Depois, quando a Maria de Souza Andreasen começa a publicar os livros da Sofia em 3 volumes, assim, ela diz que convence a mãe a colocar o livro de volta, e a Sofia nunca explicou direito por que é que tinha tirado, e, enfim, aí o livro voltou para as obras reunidas. Enfim, eu tenho, aqui no prefáciozinho da antologia, eu tenho as minhas hipóteses, mas seria uma longa conversa, acho que não vale a pena, de por que eu acho que ela tirou. Eu acho que, enfim, a visão, assim, há uma... A Sofia era cristã, e não só cristã, era cristã católica. E pagã. Né? A mais grega de todos os católicos que já existiram. Né? E nela o paganismo de raiz grega, né, e a sua cristandade católica são inteiramente faces de uma mesma e íntegra moeda. E eu acho que é inadmissível para a Sofia alguém que, para fazer arte, possa tirar a vida de alguém. Eu acho que ela se encantou pela história, porque é uma história incrível. Há uma outra versão dessa história, que ele não matou o homem, que ele viu o homem, o tal cachorro, o tal cigano, morrendo, e, em vez de salvar o homem, desenhou o homem e deixou que o homem morresse. Enfim, as duas histórias são terríveis. Eu acho que ela se encantou pela história. O livro é um livro breve e muito bonito, mas eu acho que, de certo modo, isso vai contra o que a Sofia pensava e acreditava. Então, acho que havia um incômodo que é mais do que o incômodo de que alguns críticos falavam que é muito presente a influência do João Cabral, e não é. A influência do João Cabral vai aparecer mesmo no livro seguinte, que é o livro sexto, que tem esse título que não é nada. Né? Livro sexto é só um número. Né? Mas eu também falo um pouquinho sobre isso, que não é sexto livro, é livro sexto. Né? Então, essa ordem aí, né, sugere muito mais do que simplesmente a ordem que o livro aparece na obra dela. E ali, sim, eu acho que aparece muito o João Cabral. Então, há um desejo de geometria, precisão, rigor, os cortes, e, de novo, a materialidade que está desde sempre na poesia dela. Ali tem alguma coisa que sabe a João Cabral mesmo. E, no livro sexto, talvez seja o livro onde mais aparece a questão do salazarismo, onde ela tem esse belíssimo poema chamado O Velho Abutre, que termina aqui a nossa brevíssima antologia. O Velho Abutre. O velho abutre é sábio e alisa as suas penas. A podridão lhe agrada, e seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas. Não é só um retrato do Salazar, é um retrato de qualquer déspota. Talvez vocês se lembrem de algum, cujo retrato pode ser esse. E tornar as almas mais pequenas, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, e, no entanto, esse velho abutre tem o poder de tornar as almas mais pequenas, né? Então, é inteiramente imperdoável, né, para esse mundo da Sofia de Mello Breiner, né, que alguém, que uma força qualquer diminua as almas, né? Porque ela é exatamente aquela que procura
a inteireza, a grandeza, a expansão da alma e não a sua diminuição, não a sua subtração. Depois ela publica um livro chamado Geografia, de 67, e que é um livro esplêndido, dos mais belos livros, entre todos os belos livros da Sofia, porque tem uma presença grande do Brasil. Ela tem toda uma seção ali com poemas dedicados ao Brasil, tem um belíssimo poema em homenagem ao Manuel Bandeira, tem um poema esplêndido sobre Brasília. Ela fez uma grande amiga quando veio ao Brasil. Ela veio ao Brasil, eu escrevi um ensaio sobre isso, e essa amiga se chamava Helena Lanari. E a Sofia era encantada pelo português do Brasil, porque ela ficava encantada com o fato de português com todas as sílabas, com tantas vogais, onde tudo parece tão inteiro, e tão limpo, e tão claro. E então ela faz um poema em homenagem à amiga Helena Lanari, que é uma grande, belíssima homenagem ao português do Brasil. E se chama Poema de Helena Lanari. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. Tem uma graça e uma simplicidade bandeiriana, não é? Digamos que esse seria um poema que o Bandeira escreveria, se o Bandeira fosse português. E logo, bem pertinho desse poema, tem um poema em homenagem a Manuel Bandeira, mais claramente a Balada das Três Mulheres do Sabonete Araxá, que, segundo ela, a avó dela lia para ela. Então, a Sofia sempre muito ligada à poesia brasileira, sobretudo Bandeira, Cecília Meirelles e depois o João Cabral, que vai virar um grande amigo. E aqui, esse poema é uma joia, não é? É uma graça, e tem esse gosto da poeta que está procurando a clareza e a inteireza de tudo, né? E mesmo da palavra. E nas entrevistas ela se queixava muito dos portugueses que comiam as vogais e comiam as sílabas. Se queixava enormemente, se queixava dos atores. Eu não vou ao teatro mais, porque os atores não comem as sílabas, não tem nada que falam, e ficava muito chateada com esse negócio, achava uma coisa desprezível, e ela achava que era que em Lisboa, sobretudo, tinha se tornado uma marca de classe. Ela dizia que as pessoas chiques comiam mais as sílabas do que as pessoas do povo. Então, ainda tinha uma implicância social com a história. E aí, eu queria ler um outro poema, e eu encerro mesmo, tá? Porque a gente viu o Abutre, mas a dimensão da Sofia de Mello Breiner como personagem de ativismo político é muito importante. Eu digo ativismo político, ativismo mesmo, né? O seu marido foi preso, eles eram claramente militantes contra a ditadura salazarista, e foram perseguidos. Durante muito tempo, quando o marido estava preso, ela mal teve o que comer, ela com os filhos. Há uma célebre história de que era levada à delegacia, e todos tinham horror de serem levados lá, porque você era levado e não sabia mais se voltava, e como voltava. E a história é que ela foi, e o homem que iria interrogá-la perguntou se ela estava com medo. Ela disse: não, eu só tenho medo de elevador e de fantasmas. E ela se tornou depois, com a Revolução dos Cravos, deputada pelo Partido Socialista da Constituinte. Então, ela foi uma deputada da Constituinte. E ela escreve um poema que eu acho muito lindo,
é de julho de 76, que se chama Nestes Últimos Tempos. Eu leio esse poema porque acho que é um belo retrato dessa Sofia, da perspectiva política, e encerro para a gente conversar mais um pouquinho com vocês. Que se chama Nestes Últimos Tempos. Nestes últimos tempos, é certo que a esquerda fez erros. Caiu em desmandos, confusões, praticou injustiças. Mas que diremos da longa, tenebrosa e perita degradação das coisas que a direita pratica? Que diremos do lixo do seu luxo, de seu viscoso gozo da nata da vida? Que diremos de sua feroz ganância e fria possessão? Que diremos de sua sábia e tácita injustiça? Que diremos de seus conluios e negócios e do utilitário uso dos seus ócios? Que diremos de suas máscaras, álibis e pretextos, de suas fintas, labirintos e contextos? Nestes últimos tempos, é certo, a esquerda, muita vez, desfigurou as linhas do seu rosto. Mas que diremos da meticulosa, eficaz, expedita degradação da vida que a direita pratica? Poxa, bom, eu tenho vontade de ficar abrindo as páginas aqui e ficar lendo alguns poemas, né? Ela dizia que a poesia dela não era autobiográfica, mas ela, tanto nesses pequenos textos que você trouxe, né, quanto nos poemas, ela fala demais do fazer poético. Não, ela está sempre falando do poema. O que é o poema para ela? Mas isso não é uma marca biográfica. Não, mas é o jeito dela de falar o fazer dela, né, do ofício dela. Assim. Mas isso mas não é biografia, não tem coisa biográfica. Uhum. Ao contrário, a poesia da Sofia, ela procura uma espécie de impessoalidade, uma espécie de neutralidade. O que ela procura, na verdade, é quase que uma voz que não seja a voz dela. Ela tem um belo poema onde ela, na Grécia, olha, a gente precisava voltar aqui uma vez, tá? Ou amanhã, depois de amanhã. Eu vou ficar aqui até quinta-feira, né? Então, pode voltar todo dia. Porque tem a questão da Grécia, tem a questão da cristandade, da mitologia, milhões de coisas interessantes. Mas não preciso falar nada dessa, vocês não precisam de mim, vocês precisam da Sofia, tá? Mas aqui dá vontade de falar. E ela, na Grécia, ela vai a um daqueles teatros gregos e ela começa a dizer um poema e ela diz: e eu ouço o poema ser dito por uma voz que não é minha. Então é essa voz que não é dela que ela procura, sabe? Ia e vinha e a cada coisa perguntava que nome tinha, é que as coisas falem e não ela. Uhum. Entendeu? Então é como se o grande horizonte, assim, de desejo dessa poeta é que ela não exista, é que as coisas falem por si mesmas. Então, realmente, ela era muito pouco biográfica, muito pouco. Aí você vê assim, mas ela fala do Algarve, ela tinha uma casa no Algarve. Ela fala, sim, mas como qualquer outro poeta, a biografia, a vida, a sua própria vida, vai entrar como matéria, mas uma matéria que você usa como você usa qualquer outra matéria. Assim, aquilo entra na massa, entendeu? Mas não é uma coisa que se dilui ali. E outra coisa que você falou também muito da presença do mar, né? Quer dizer, o mar não é paisagem. Essa é uma longa conversa. Então... porque é a paisagem. Mas não é... É que a gente precisaria pensar o que é a paisagem. Tá? E não entra nesse tema não, que eu estou
há anos estudando esse negócio de paisagem, é o tema da minha vida agora. É paisagem porque a gente tem que pensar a paisagem como uma coisa que é você e a coisa. A paisagem não como uma coisa que está lá pronta e que você olha e diz, uma paisagem. É você que faz a paisagem quando olha a paisagem. Você diz, isto é uma paisagem. Então, a paisagem não existe pronta, fora de você. A paisagem é uma construção sua. E você sempre está na paisagem. Então, o mar, na Sofia, é a paisagem, a gente pensar nessa paisagem que não se dissocia do sujeito, que inclui o sujeito como presença, entendeu? E como o próprio formulador da paisagem. Mas eu entendi o que você quer dizer, que não é a paisagem como aquela coisa que está lá e o sujeito apartado dela como simplesmente uma coisa que se descreve. Nesse sentido de paisagem, sim, não é. Eu acho que era isso que você queria dizer. Alguma coisa que está lá e você descreve, sei lá, como um pintor naturalista. Não, nesse sentido não é. É porque quando eu falei esse negócio da paisagem também, que eu lembrei, eu não sei de que livro que é esse poema, Canaã. As minhas mãos mantêm as estrelas, segura minha alma para que não se quebre, a melodia que vai de flor em flor. Arranco o mar do mar e ponho-o em mim. E o bater do meu coração sustenta o ritmo das coisas. Eu acho incrível essa coisa do... O mar é alguma coisa que eu trago esse mar, ele vira outra coisa em mim, ele é o meu mar, ou ele é alguma outra coisa, ele não é o mar que a gente enxerga, ele não é essa paisagem. Ela fala, por exemplo, que o mar, a impressão de que o mar, enfim, é uma bobagem, eu teria que procurar o poema, mas não sei. O mar foi feito só para ela. Né? E é uma outra passagem que ela diz que, depois da morte, ela voltará para buscar os momentos que ela não viveu junto do mar. Isso. Então, é um negócio difícil de você descrever, porque é como se fosse uma substância, né, que a compõe. Então, isso quer dizer, eu entendi perfeitamente, que não é paisagem, porque aquilo está dentro dela. Né? Boa noite. Pode ser que eu vá cometer um sacrilégio, mas eu penso que há um peso na literatura portuguesa de Portugal de dois poetas que é impossível passar batido, que é Camões e Pessoa. Eu fiquei pensando aqui, em que medida a Sofia é uma continuação do Pessoa? Olha, o Pessoa é uma espécie de obsessão da Sofia. Bem, o Pessoa é uma obsessão de todos os portugueses, enfim. Mas ela tem uma relação muito interessante, ela tem alguns poemas sobre o Pessoa ao longo da obra, e ela vai aprofundando essa visão dela do Pessoa, assim como do Camões. Os seus dois exemplos são perfeitos. Ela tem diálogos intensos e explícitos com ambos. O que acontece com o Pessoa? O Pessoa é o perfeito antípoda da Sofia. O que é o Pessoa, senão o sujeito fragmentário, dividido, como ela diz, ó viúvo de ti mesmo. Então, alguém que é viúvo de si mesmo é o extremo oposto da Sofia. Curiosamente, há um deslumbrante poema escrito na Grécia, onde ela, ao ver a perfeição e a inteireza das coisas, a aliança entre a luz, a terra, sempre a recordação de Homero, que é um outro autor que vai sempre estar ali presente, ela resolve evocar o Fernando Pessoa
Não porque haja alguma coincidência entre a experiência que ela está vivendo ali na Grécia e o Fernando Pessoa, mas exatamente pelo contrário. Então, ao viver uma experiência que é inteiramente antipessoana, ela vai evocar o Pessoa. E ela evoca o Pessoa exatamente para dar a ele a inteireza que ele não tinha. E ela termina o poema dando a ele um amor. Ela dá Penélope a ele. Então, ela dá a ele a inteireza e o amor que ele não teve. Então, e ela evoca, e é como se ele... É um poema deslumbrante, é como se fosse um deus falando. É como se ela arrancasse o Pessoa do mundo dos mortos. É uma coisa assim de, sabe, de Eurídice e Orfeu. Outro tema da Sofia, Eurídice e Orfeu, que aparece muitas vezes. Então, é como se ela, Orfeu, o poeta, fosse ao mundo dos mortos e resgatasse de lá o Fernando Pessoa para lhe dar a plenitude que ele não viveu. Agora, ele é exatamente o oposto da Sofia, mas é aquele oposto de uma enorme atração, exatamente por ele ser um poeta incontornável, esplêndido, e que é uma lição de poesia para qualquer poeta, sobretudo para um poeta português, moderno, e é uma lição na medida em que é preciso não seguir a lição do homem Fernando Pessoa, viúvo de si mesmo. Boa noite. Primeiro, obrigado, né, pela sua fala generosa sobre a Sofia. No prefácio de Coral, você comenta sobre a presença da Grécia, dessas paisagens, principalmente a partir ali de geografia. E aí eu gostaria de pedir que você comentasse um pouquinho mais sobre essa presença dessas paisagens, né, que vão surgindo com mais recorrência, como tema, como motivo, como mote também para a criação poética, como você citou do Epidauro 62, né, que aparece também na arte poética. Se você puder comentar um pouquinho mais sobre isso, agradeço. É uma das presenças mais constantes na Sofia, né? Começa com a mitologia grega, com os gregos, e depois vai ser, de fato, a Grécia, quando ela vai à Grécia. E depois ela retorna, ela vai algumas vezes, e lá é como se ela realmente encontrasse a tal aliança de que ela falava, que ela imaginava, que ela supunha, que ela pressupunha, que ela adivinhava como possível, né? Ela vai encontrar lá, numa espécie de medida humana, sabe, assim, de uma civilização que construiu, né, toda a sua paisagem cultural, toda a sua literatura, toda a sua mitologia, a partir da medida humana, né? A escala grega, né, é a escala do homem, do sujeito, né? Então, mesmo a divindade, mesmo o mistério, né, é todo ele na escala humana, é todo ele o humano, né, sob forma humana. E ela vai escrever depois um belíssimo ensaio chamado O Nu na Antiguidade Clássica, que é deslumbrante, ficou muito tempo esgotado, isso é uma edição nova da Ciro Alvim, onde ela vai realmente... É que descrever não é um verbo péssimo, assim, mas ela vai acompanhar em detalhes esculturas, vai dar informações com informações históricas, enfim, ela vai... É um lindo ensaio sobre o nu na Antiguidade Clássica, né? Então, lá na Grécia, ela vai realmente encontrar como se fosse a materialização histórica, né, de alguma coisa que a poesia dela persegue. E aí a Grécia vai realmente ganhar... O tema, né, vai ficar mais íntegro e mais denso. E é como se ela sempre procurasse a Grécia em algum lugar. Ela vai encontrar, por exemplo, a Grécia em Brasília. O poema dela sobre Brasília é das coisas mais lindas. E ela vai encontrar em Brasília a mesma inteireza grega, né?
a paisagem lisa, limpa. Ela tá chegando lá muito pouquinho depois da inauguração, né? E ela vai se deparar com aquelas construções muito finas, né? Da qual, né? Que vai remetê-la para os fustes das palmeiras. Então, ela vai encontrar ali, de novo, esse desejo de harmonia, de um espaço construído para o homem, à medida do homem, para a visão clara, ampla, limpa, né, para a circulação, uma espécie de projeto de liberdade, e ela usa 2 adjetivos para Brasília, que o Eduardo Prado Coelho diz que são perfeitos para a Sofia, e são. Ela diz que Brasília é lírica e lógica. Então, essa lírica e lógica, né, que parecem 2 adjetivos contraditórios e não são, né, realmente são perfeitos para definir a Sofia, para os termos com que ela define Brasília, e, digamos que para os termos que ela definiria, caso tivesse usado exatamente esses, para a Grécia. Então, como se a Grécia fosse alguma coisa que ela vai procurar e vai encontrar, inclusive, na Grécia. Lógica e lírica grega e brasileira. Lógica e lírica grega e brasileira. E ela diz que é desenhada por... Atena ergueu sua cidade de cimento e vidro. E ela diz que ela é desenhada por Oscar Niemeyer, e Lúcio Costa e Pitágoras. A história dela com Brasília é lindíssima, a viagem toda do Rio, ela vai de carro até Brasília. É muito linda a história dela com Brasília. E onde ela fica hospedada na casa de um casal a quem ela dedica o poema, que eu descobri que tinha sido ministro do Supremo Tribunal Federal, e que passa amargos momentos na ditadura militar. E um homem incrível, incrível, incrível. Então, assim, a ligação da Sofia com o Brasil é muito bonita, muito interessante. Ela vai acompanhar assim, a história toda do país, os momentos dramáticos, faz depois um lindo poema que está na antologia, Contra a Tortura, um poema muito bonito também. Uma poeta que falou tanto da beleza, em algum momento da trajetória dela, ela, antes dessa militância mais clara, ela tinha alguma crítica, alguma avaliação, como se fosse uma poeta, vamos dizer, vazia não, mas uma poeta distante do... Sim. Sofreu. Não, sim, muito, e sobretudo porque ela era realmente uma aristocrata, né? Aristocrata, assim. O rei frequentava a casa. Levava presente, ia às festas de aniversário. Não a casa dela, garota, né? Menina. A casa da avó, não sei se vocês conhecem, para quem já foi ao Jardim Botânico do Porto, o Jardim Botânico do Porto é apenas o jardim da casa da avó da Sofia. Então, é uma família muito rica e aristocrática. Então, imagine isso. E uma poeta que fala, como ela mesma diz, né, do mar, das árvores, do vento, das aves, e com hábitos muito aristocráticos, né? Os amigos contam excelentes histórias sobre a Sofia, todas, assim, digamos, piadas, né? Assim, todos encontros literários. Ana Martins sabe bem. Vai não sei o quê, vamos pegar o ônibus para ir não sei para onde. Aí eu pegar o ônibus. Maria Esther também Teresa passaram muito por coisas desse tipo. Vamos pegar o ônibus para almoçar. E a Sofia não aparecia nunca. Atrasar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e todo mundo, o ônibus não sai, cadê a Sofia? Só falta a Sofia. É a Sofia. Aí, sei lá, quase uma hora depois, surge, enfim, a Sofia.
Aí surge com um chapéu, não sei o quê, e com uma echarpe, não sabe como, não sei o quê, deslumbrante e linda, e todos encantados. Ninguém conseguia brigar com a Sofia. Então, essa era um personagem que pairava, assim, uma aristocrata. E, juntando tudo isso, durante algum tempo, ela teve essa, digamos, essa pecha de uma poeta das nuvens, assim, mais ou menos as mesmas bobagens que se dizem, por exemplo, da Cecília Meirelles, né? Bobagens semelhantes e personagens, nesse sentido, também semelhantes, né? Porque tanto uma quanto a outra não só não eram poetas e cidadãs desligadas do quadro político, social e cultural dos seus países naqueles determinados momentos, como, ao contrário, né? Foram batalhadoras e foram muito conscientes das suas atividades como intelectuais, como artistas, como criadoras. A Sofia não é por acaso que ela diz que o poeta, mesmo que fale da pedra, da água, do vento, né, ele está falando da dignidade do ser. Ela está dizendo que nós não somos seres acuados lutando pela sobrevivência. Nós somos mais do que isso. Então, é uma procura por liberdade, por dignidade. Uhum. E a Sofia vai cada vez mais, em função da sua biografia e da sua família, dos seus amigos, indo para uma militância política mais efetiva, né? Mas ela passou por algum tempo por essa crítica equivocada. Eu passei por algumas entrevistas delas, ela fala coisas geniais. O poeta não vem apenas contar e cantar o mundo, vem também modificá-lo. Eu creio que a poesia vem também dar um sentido mais justo aos atos da tribo, pois as palavras não estão limitadas a si mesmas. Não é possível purificar as palavras sem purificar também a relação do homem com a realidade. Por isso não distingo entre poesia gratuita e poesia comprometida, pois não há poesia gratuita. Distingo, sim, entre poesia e esteticismo. Para o esteta, a poesia é um ornamento da vida. Para o poeta, a poesia é uma forma de salvação sua e dos outros. Os amigos também contam que nos encontros políticos, assembleias, assim, assembleias enormes, e todos falavam, os deputados todos falavam, aplausos, não sei o quê, e a certa altura, Sofia de Mello Breiner Andreasen, ela disse que era um silêncio total, e ela falava de poesia. O direito à palavra, à criação, à imaginação. Ele disse, se não houver isso, se isso não estiver no centro, está errado. Se o direito à palavra criadora, se o direito à poesia, à imaginação, à liberdade de pensar e sentir, se isso não estiver no centro da plataforma política, a plataforma política está errada. E ela, inclusive, ela sai do partido e abandona a militância, porque isso não estava no centro da plataforma. E ela se retira. Mas que nessas assembleias ela dizia isso e contam aplaudida de pé, que eram sempre discursos assim, que comoviam multidões, era uma coisa, e ela faz o poema, aquela frase da Revolução, a poesia está nas ruas, é dela. A poesia está nas ruas, que está nos cartazes da Revolução dos Cravos, é da Sofia. E ali, naquele momento, são muitos os poemas de encorajamento e de força. Um dos primeiros poemas do 25 de abril, né? É dela. É dela. É ela que começa com essa história de escrever sobre, sabe? Que vai... E que outros tantos poetas vão fazer também, né? Mas ela é muito, muito ligada nisso. É uma vida esplêndida. Eu conheci a Sofia, eu tive essa oportunidade, sério. O Gastão Cruz, um outro enorme poeta português que morreu esse ano, meu grande amigo, me levou um dia e passei uma tarde inteira com a Sofia, tomando chá. Conta pra gente aqui.
Mas não tem muito o que contar, eu tomei chá com a Sofia. Mas ela era muito impressionante, porque ela falava, e tudo que ela falava era como se ela falasse os próprios poemas, entendeu? Ela não dizia coisas banais como você e eu. Sujeito banal. Eu sou um sujeito banal. E eu também, eu estava evidentemente muito emocionado. Ela morreu em 2004, isso foi quando? Não sei, não me pergunte datas. Não sei. Não sei, 2000, não sei. Mas você estava emocionado? Muito, 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 muito. Na casa dela, servindo chá, tudo muito lento, um silêncio, tinha uma coisa assim, uma atmosfera. E eu perguntava as coisas, ela respondia, eu falava, ela respondia. Ela muitíssimo emocionada, porque eu era um jovem poeta vindo do Brasil, e ela começou a rememorar os amigos, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, ia falando dos amigos. Você conhece o Murilo Mendes? Eu falei, conheço a poesia dele. Mas você não conheceu o Murilo Mendes? Eu falei, não. Eu conheci muito o Murilo Mendes. Um amigo maravilhoso. Eu olhava assim para a coisa. E ia falando coisas assim, que pareciam um pouco... Eu não entendo como as pessoas... Como existem pessoas que não creem em Deus. Porque basta olhar, né? Quando eu nasci, o meu pai levou 2 cães. Ele tinha cães enormes. Foi nos primeiros... E me apresentou aos cães. Levou ao quarto da minha mãe e falou, esta é a minha filha. Ela ia contando coisas assim. Falava coisas assim, entendeu? Eram poemas, ela falava e parecia que ela estava dizendo poemas dela. Era um negócio. Isso numa tarde, assim, com o Tejo ao fundo, caindo. Foi bem incrível. Foi bem bonito. Foi bem bonito. É uma lembrança incrível. Eu estou sem palavras já, depois desse encontro. Porque é isso, é uma coisa onde é indiscernível. Entendeu? Sim. O poema, ela, assim como a militância política, a fala sobre o mar, a personagem, ela nas assembleias, ela falando, tudo isso é uma coisa só. Assim, nela nada se divide, entendeu? A diferença do Pessoa, enquanto o Pessoa tudo se divide, não é? E ele vai, não é, constituir toda a sua obra a partir da divisão, da multiplicação, da fragmentação, não é? Da inexistência total da unidade. Ela vai não só buscar essa unidade, mas tudo realmente nesta poeta parece vir dessa inteireza, entendeu? Então tudo vem desse lugar. Por isso que os poemas, quando você lê, você tem a sensação de que aquilo está vindo de um lugar. Sabe, a Grécia é mais do que a Grécia. Que lugar que você vai lá, pega um avião, não sei o que, salta, pega um barco, chega lá, anda, tira retrato. Então, quando ela falava ela trocou muita correspondência com o Jorge de Sena, que é um outro poeta incrível, eram muito amigos, e ela falava coisas sobre a Grécia, e o Jorge de Sena dizia assim, nada disso, Sofia, isso aí é um país, não sei o quê, esses turistas, não sei o que lá, e os gregos. Ele fala da Grécia como se eu fosse a Grécia, eu achasse a mesma coisa. Mas a Sofia, ela não via a Grécia que o Jorge de Sena via. Ela via essa Grécia que ela viu em Brasília, que ela via em Lagos, em Portugal, que ela via entre os pescadores em Lisboa, que ela via em certos lugares onde a gente mais simples tinha a sua vida. E ela falava do rei de Ítaca, que fazia o próprio barco. Entendeu? Então, é isso, é uma coisa inteira. A Sofia é uma coisa inteira. Então, quando você entra em contato com a poesia dela, você entra em contato com a inteireza. É deslumbrante, assim, porque é uma poeta muito sofisticada e que
é uma poeta amada, não é? Em Portugal. Assim, a gente vai... eu não sei qual foi o ano, mas de alguns anos para cá, o Oceanário de Lisboa tem versos da Sofia, não é? E os livros, enfim, a Sofia se tornou uma poeta muito popular, muito conhecida, muito lida nas escolas. O fato também de que escreveu para criança. Então, assim, a Sofia é uma poeta que as crianças em Portugal, que os miúdos leem nas escolas e que depois continuam lendo depois. Então, assim, é muito conhecida. Então, assim, é isso. Você tem um verso da Sofia pela rua, espalhado, tem uma presença da Sofia em Portugal, ainda mais no Porto. E o Porto, acho que em 2024... Não me perguntem exatamente o que eu não sei dizer, mas vai ser uma coisa tipo... Vai ser o tema do Porto. Então, lá os termos são outros, eu não consegui entender direito. Mas a história é que o Porto, em 24... assim, o decreto Sofia vai ser o tema da vida de todo mundo. E eu acho muito justo. Mas que bom, né? Um país que exalta os seus poetas. Eu sempre falei sobre o Drummond quando eu venho aqui a BH, né? Que os mineiros têm que pensar todo dia no Drummond na hora de dormir e dizer: obrigado, Senhor, eu sou da terra do Drummond. Eu não tinha dito isso aqui hoje, porque eu tenho mania Drummond, mas pronto, disse. Obrigado. Bom, chegamos na nossa hora. Obrigado. Muito obrigado.